Fala pessoal, Lucas aqui. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como criar esse botão aqui no WhatsApp no seu site. Então eu criei aqui para o meu site e vou mostrar para vocês como que eu fiz. Então vocês podem ver ó, que ele fica flutuando e ele abre aqui e fecha, tá? Ele fica uns 5 segundos aberto e aparece aqui converse conosco, e depois ele fecha e fica mais 5 segundos fechado, e depois ele abre de novo. Para fazer esse botão aqui, eu vou fazer ele com CSS e JavaScript, sendo que vai ser mais CSS do que JavaScript, mas a gente vai precisar do JavaScript para a gente fazer essa animação aqui dele abrindo e fechando, tá? Bom, então vamos lá. Para mostrar para vocês, eu vou fazer aqui um exemplo real. Então vocês vão ver aqui que tem muito código já aqui no HTML, no CSS, só que o foco aqui do vídeo é o botão, tá? Então você não precisa se preocupar com os outros códigos aqui. É mais para quem já está fazendo o site mesmo. Então eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai fazer todo o CSS dele aqui e depois a gente vai para o JavaScript. Mas primeiramente a gente vai começar aqui a criar o HTML. Então eu estou aqui na página inicial aqui do meu site. Eu estou na index e eu estou aqui na parte final, aqui no footer. Então eu vou criar toda a estrutura aqui embaixo, depois do copy, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Então eu vou criar aqui depois do copy. Bom, e primeiramente, para a gente começar aqui a criar o HTML, eu vou criar aqui uma div que vai segurar tudo aqui dentro. E aqui eu vou colocar alguns atributos. Primeiramente, eu vou colocar o ID. Para quem não sabe, eu estou utilizando aqui o VS Code, tá? Eu recomendo você utilizar ele. Ele tem uma funcionalidade muito boa e também tem várias extensões muito boas também para a gente poder utilizar quando a gente vai criar site. Bom, eu vou colocar aqui um ID. O nome vai ser div fixa, porque vai ser a div que vai ficar fixa. Vai criar aqui esse estilo, ó, para ela ficar fixa aqui na tela. Então você coloca aqui div traço fixa, ou você coloca o traço, ou então um underline aqui, ou então você pode deixar tudo junto mesmo. Mas eu vou deixar aqui com um traço só para ficar mais simples da gente entender. Então aqui do lado eu vou colocar um outro atributo que vai ser a classe. Então eu vou colocar aqui class, e aqui a gente vai colocar a classe flutuar, porque vai ser a classe que vai fazer esse estilo aqui dela flutuando, essa animação. Então agora a gente vai colocar aqui o próximo atributo, que vai ser o data, que vai servir para a gente colocar a animação aqui pelo JavaScript. Então a gente vai selecionar essa div aqui pelo JavaScript usando esse atributo aqui. E aqui a gente vai colocar data shrink, que significa encolher. Então eu vou deixar aqui data shrink, porque a gente vai fazer ele encolher pelo JavaScript. Na verdade vai ser CSS e JavaScript juntamente aí para a gente fazer essa animação. Então aqui eu vou colocar data shrink yes. Não importa o que você for colocar aqui, tá? Você pode colocar aqui qualquer coisa, mas eu vou deixar aqui yes. E aqui também você pode colocar aqui qualquer coisa também. Só tem que começar aqui com data mesmo, data, e depois desse traço aqui tem que ter esse traço, e depois você coloca qualquer coisa que você quiser. Mas para a gente selecionar pelo JavaScript, a gente vai usar exatamente o nome que está aqui. E aqui também pode ser qualquer coisa, desde que você selecione lá pelo mesmo nome. Então eu vou deixar aqui mesmo data shrink e botei aqui yes. Agora eu vou colocar aqui dentro da div a tag A, que é a tag de âncora, para colocar o link. E aqui ele vai te dar esse atributo que é o href, para você colocar o link que você quer aqui dentro. Então eu vou pegar aqui o link e vou colar aqui. Bom, e aqui eu vou dar um enter
aqui no meio. Vou dar um enter aqui para ele abrir, porque aqui dentro eu vou colocar outras coisas, né? Eu vou colocar a imagem, essa imagem aqui. Antes eu vou colocar aqui target, vou colocar um underline aqui e vou colocar blank. Isso daqui serve para você, quando a pessoa clicar no link, se a pessoa vier aqui, ó, e clicar aqui no link, clicar aqui, ele vai abrir uma outra janela aqui no navegador, ao invés de abrir direto aqui. Então vamos voltar aqui. Bom, e aqui dentro eu vou criar uma outra div, e aqui eu vou colocar a classe flex items. Vou colocar aqui flex-items. E aqui dentro eu vou colocar a imagem img. E aqui embaixo eu vou colocar um spam escrito converse conosco, que vai ser essa parte aqui que vai aparecer quando abrir, tá? Então aqui eu vou pegar o src da imagem, vou dar um ponto barra, e aqui eu vou pegar a imagem onde eu coloquei. Eu vou deixar aí para vocês baixarem essa imagem aqui do ícone. E aí é só você colocar aqui o src da imagem. Aqui eu vou colocar o alt, né, que é questão de acessibilidade, que é para leitor de tela chamar no WhatsApp. E aqui eu coloquei justamente essa imagem e esse spam aqui dentro dessa div, porque eu vou colocar essa div aqui como display flex, tá? Pelo CSS. Então a gente vai falar com essa classe aqui e colocar esses dois aqui como display flex. Vou arrumar aqui, deixar assim, apagar aqui, deixar assim. Bom, a nossa estrutura aqui no HTML tá pronta. No momento ele tá, deixa eu recarregar aqui, vou lá embaixo, ó. Aqui no momento ele tá aqui embaixo, ó, no final da página. Mas agora a gente vai pro CSS para poder estilizar isso aqui. Se você clicar aqui, ó, você pode ver que ele já está indo pro número, porque aqui a tag da âncora tá pegando a imagem e o spam aqui. Então quando eu clico aqui ele já funciona, tá? Então vamos aqui pro CSS. Primeiramente eu vou falar aqui com a div, aqui o ID da div fixa, jogo da velha, div traço fixa, e vou abrir aqui as chaves. Primeiramente eu vou deixar aqui essa div, você pode ver aqui que ela vai aqui do começo até o final, então é ela que vai flutuar, que vai ficar fixa aqui no canto. Então eu vou vir aqui e vou colocar um position fixed. E aí você pode ver que ele já saiu daqui, ó. Já saiu daqui. E se você procurar ele aqui na página, você não vai achar, porque ele não tem nenhuma distância aqui definida ainda, então ele não vai aparecer. Bom, vocês devem ter percebido que eu estou usando o size aqui, tá? Mas eu vou usar aqui somente o CSS. Não vou usar size aqui, só vou usar o CSS mesmo. Não precisa se preocupar, porque eu não vou usar nada de size para fazer o botão. Bom, aqui embaixo eu vou colocar um bottom de 20 pixels. Ele já vai aparecer aqui, porque ele já vai ter uma distância aqui de baixo definida, tá? Mas antes da gente continuar aqui, eu vou diminuir o tamanho dessa imagem. Então eu vou vir aqui embaixo, vou colocar div fixa img, ou seja, a imagem que está dentro da div fixa, e vou colocar um width de 50 pixels e um height de 50 pixels. E aí ele vai diminuir aqui já a imagem aqui. E aqui em cima, na div fixa, eu vou colocar
margem 0, 10 pixels, que seria 0 para cima e para baixo e 10 pixels para o lado e para o outro, tá? Vou colocar 20. E aí vocês podem ver que ele já vem aqui para o lado, ó. Ele estava colado aqui, ele veio aqui um pouco para o lado. E agora eu vou colocar um background, que vai ser aquela cor que vai ficar saindo aqui do botão e vai voltar. Então vou colocar aqui background RGB, abre aqui o parênteses, coloca 89,245,122. Vai ser essa cor aqui que eu vou usar. Você pode ver que já apareceu aqui. E eu vou colocar um width de 230 pixels, que ele vai aumentar aqui um pouco mais essa div e vai deixar no tamanho exato da onde a gente quer que ele chegue, tá? Ou seja, vocês podem ver aqui, ó, que ele chega até aqui. Então vai ser essa distância aí. Aqui eu vou botar um border radius de 50 pixels, para ele ficar assim, ó, redondo, e também um cursor pointer, que vai fazer o cursor aqui do mouse virar essa mãozinha aqui quando passar por cima. Agora a gente vai estilizar aqui essa div aqui, flex items. Então a gente vai vir aqui em div fixa, e selecionar aqui a classe flex items. E aqui eu vou colocar esse flex items como display flex, para colocar essa imagem e esse span um do lado do outro. Então é só colocar aqui display flex. Vocês podem ver, ó, que ele já vai ficar um do lado do outro. Agora a gente vai alinhar aqui esses dois ao centro e utilizar aqui a propriedade de flexbox, que é align items center. Ele já vai alinhar aqui os dois. Ao centro. Agora a gente vai falar aqui com o span, que se converse conosco aqui. Então, vou pegar aqui esse mesmo caminho aqui, dar um Ctrl C, vir aqui embaixo, Ctrl V, e vou colocar aqui span. E vou abrir aqui. O span, por padrão, ele é display inline, tá? Então ele não vai aceitar nenhum tipo de tamanho, se eu for colocar aqui. Então vou colocar aqui como display block. Ele já vai aceitar aqui todo o tamanho que eu for colocar aqui depois nele. Bom, aqui eu vou colocar a fonte dele, né? Vocês podem colocar a fonte aí que vocês estiverem usando aí no site de vocês. Vou botar aqui fonte weight bold. Vou botar aqui a cor color. Vou botar a minha cor aqui 040305. Vou colocar margem left 5 pixels, para ele dar uma margem aqui pro lado, para ele não ficar colado aqui no botão, no ícone. Bom, por enquanto vamos deixar desse jeito aqui. Agora a gente vai para animação. A gente vai deixar esse botão aqui flutuando. Então agora a gente vai falar com a classe lá que a gente fez, essa classe aqui, ó, flutuar. A gente vai falar com ela agora. Então eu venho aqui, ponto flutuar, e aqui a gente vai fazer a animação. Antes de a gente criar aqui a animação, fazer a animação funcionar aqui, a gente vai criar o keyframe, que vai ser como que ela vai começar e como que ela vai terminar, tá? Então por enquanto eu vou deixar aqui essa parte aqui vazia.
Vou vir aqui embaixo e vou colocar arroba keyframes, vou abrir aqui, vou colocar o nome aqui, né, aqui do lado, flutuar, vocês colocam aqui keyframes e colocam aqui flutuar e abre aqui as chaves. E aqui eu vou colocar from, vou abrir, ou seja, de onde que ele vai começar, e aqui dentro eu vou colocar transform. Vocês podem ver aqui que ele já dá vários métodos aqui para a gente poder usar. Então a gente vai usar esse translate 3D. Então vou colocar aqui translate, e aqui eu vou colocar 0,0,0, ou seja, eixo X, eixo Y e eixo Z. Então vou deixar aqui os três em 0. Aqui embaixo eu vou colocar filter, e eu vou colocar aqui uma alteração de brilho. Então vou escrever aqui brightness, e aqui eu vou colocar 100%, porque ele já vai começar como 100% aqui o brilho. Agora aqui embaixo eu vou colocar to, ou seja, para onde que ele vai. Então ele vai começar na posição 0, com o brilho de 100%, e aqui embaixo é para onde ele vai. Então eu vou copiar isso aqui, ó, pegar esses dois aqui, vou copiar, vou vir aqui no meio, ó, no eixo Y, porque a gente vai mexer aqui para ele para cima e para baixo, e vou colocar aqui menos 15 pixels. E aqui embaixo no brilho eu vou colocar 150. Por enquanto não vai acontecer nada porque eu não estou chamando esse keyframe aqui em cima, tá? Agora a gente vai chamar ele e vai falar como que ele vai se comportar. Lembrando que essa classe aqui é a classe daqui da div fixa, tá? Tá aqui do lado, ó. Então aqui a gente vai chamar esse keyframe aqui embaixo. Então aqui é só você colocar animation traço name, né, que é o nome. A gente vai especificar aqui qual é o nome da animação. No caso tem que ser o mesmo que você colocou aqui no keyframe. Então vou botar aqui flutuar. Então agora ele já está linkado os dois, e eu vou colocar aqui agora a duração dessa animação. Então é só colocar aqui animation duration, né, animation traço duration, e vou colocar aqui 0.7 s, que é 0.7 segundos. Aqui embaixo eu vou colocar animation iteration count, e aqui eu vou botar como infinity, que ele já vai fazer essa animação aqui para cima, ó. Ou seja, isso daqui é a contagem de quantas vezes a animação vai ser feita, né? Então eu coloquei aqui infinito, então ele vai ficar aqui infinitamente fazendo essa animação aqui para cima. Agora aqui embaixo eu vou colocar a direção da animação, né? Porque no momento ele está indo só para cima. Ele está indo para cima, está aparecendo lá embaixo de novo e está indo para cima de novo, né? Eu quero que ele fique alternando, tá? E não indo assim, dessa forma. Então eu vou colocar aqui animation direction, e aqui eu vou colocar alternate para ele alternar. Aqui, ó, você pode ver que ele já tá indo para cima e para baixo. Só que aqui tá parecendo que ele tá quicando, tá? Porque ele tá indo, tá voltando e tá meio que criando essa animação novamente. Então ele começa tudo de novo aqui de baixo. Você pode ver que quando eu tiro aqui o direction, ele vai para cima e começa de novo lá embaixo, né? A única coisa que eu tô fazendo aqui é que
quando eu coloco o direction, ele começa lá embaixo, vai lá para cima. Esse alternate ele faz ele voltar e daí ele começa novamente a animação. Só que eu não quero assim, eu quero como se ele estivesse flutuando mesmo, indo para cima e para baixo, sem parecer que ele está quicando aqui no fundo e voltando. Então aqui é bem simples, só você colocar aqui, ó, animation, time function, né? Aqui, ó, animation, time function, e aqui eu coloco easy in out, ou seja, ele vai criar um loop tanto no começo da animação quanto no final, porque se eu botar aqui easy in, você pode ver que ele vai ficar como se fosse quicando para cima, né? Como se ele estivesse batendo lá em cima e voltando, né? Ou seja, é o final aqui da animação. Então, se eu coloco aqui out, ele vai criar um loop. Vai criar um loop aqui e vai ficar como se estivesse flutuando mesmo. Então, tá aí funcionando o nosso botão. Já tá aí como a gente quer, flutuando com o nosso keyframe e também com o nosso brilho aqui. Se você ver aqui, ó, se eu aumentar aqui o brilho final, você pode ver que ele altera aqui o brilho quando ele vai para cima, tá? Então eu vou deixar aqui em 150 mesmo. E por que ele começa em 100%? Porque é o padrão, né? Ele sempre começa em 100%. Você pode ver que se eu colocar aqui, por exemplo, 50, ele vai ficar mais escuro, ó. Então é o padrão aí, normal. Tudo que você vê aqui no monitor fica sempre em 100% de brilho. Então eu vou deixar aqui em 100, né? Ele vai de 100 até 150. Aí ele cria aqui esse efeito brilhando na animação. Bom, agora a gente vai criar esse efeito aqui dele encolher e voltar aqui a cada 5 segundos, tá? E aqui a gente vai precisar de algumas classes e também do JavaScript. Só uma coisa aqui que eu esqueci de botar aqui no spam, font size 18 pixels. Aí já consertou aqui, tava pro canto ali por causa da fonte. Então vamos lá pro JavaScript. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, vou criar aqui na pasta JS o arquivo que a gente vai usar. Então vou criar aqui um novo arquivo e vou botar aqui WhatsApp shrink.js e dar um enter. E agora eu vou linkar esse arquivo lá aqui no HTML. Então vou vir aqui no final, vou botar aqui script src e vou linkar ele aqui, tá? Vou colocar js WhatsApp shrink.js, tá? Para ele funcionar aí na hora que a gente for fazer a animação lá. Então vamos começar aqui. Vou dar um enter aqui para a gente ter o espaço aqui para a gente trabalhar. Bom, primeira coisa aqui, a gente vai ter que selecionar esse data shrink aqui. Então a gente vai selecionar essa div aqui inteira. Então eu posso vir aqui no JavaScript, criar aqui uma constante, const, botar aqui essa constante como content. Aqui no caso eu estou me referindo ao conteúdo, né? Que vai ser a div inteira. Igual a document.query selector, tá? Isso daqui é para você selecionar. Esse query selector aqui é um método para você selecionar elementos aqui do seu HTML, né? Do DOM. Esse document aqui ele está se referindo ao HTML, né? Em si.
a todos os elementos que estão aqui dentro do HTML. Então botei document e query select, ou seja, eu quero selecionar um elemento que esteja dentro do document. Eu vou colocar aqui parênteses, que é para a gente ativar a função. E aqui dentro eu vou colocar aspas, né? Vou abrir aspas e vou colocar a classe que eu quero selecionar, né? A classe ou o atributo que eu quero selecionar, né? Você pode selecionar uma classe, botar aqui, por exemplo, ponto flutuar, mas eu não vou falar com essa classe, eu vou selecionar pelo atributo. Então é bem simples, é só você abrir aqui colchete, abrir e fechar, e aqui entre eles eu coloco o atributo. Então posso vir aqui, simplesmente copiar aqui o data shrink, selecionar aqui, copiar, voltar aqui e colar aqui, tá? E aqui a gente já selecionou o elemento. Para você ver se selecionou mesmo, você pode vir aqui e colocar console.log. Você pode botar aqui a variável, né? Content. Então posso botar aqui content. E aí você vem aqui no site e aperta F12. Ou você vem aqui, dá um botão direito e vem aqui embaixo em inspecionar. Você pode vir aqui em console, ó, que ele vai mostrar aqui. Ó, você pode ver que já apareceu aqui o elemento selecionado. Então se eu vier aqui e tirar, né, vou comentar aqui, ele some. Então aqui vocês podem ver que está aparecendo o elemento. Se eu comentar aqui a linha, ele vai sumir, e se eu colocar de volta ele vai aparecer de novo. Então isso daqui já está falando pra gente que está selecionado o elemento, tá? E o que eu vou querer? Eu vou querer adicionar uma classe, né, aqui no meu elemento. Eu quero adicionar uma outra classe aqui para poder, pelo CSS, encolher essa div aqui. Só que eu não quero só adicionar a classe. Eu quero que ela fique um pouco e depois ela saia, para ela voltar ao estado inicial. Então, a gente tem um método aqui no JavaScript, o setInterval, ou seja, é o método que faz uma determinada função a cada tempo que eu passar ali. Então a gente pode fazer da seguinte forma: setInterval, só colocar aqui setInterval, já vai aparecer aqui, ó. E aí você abre aqui parênteses, e aqui dentro eu vou passar a função de callback, que vai ser a função que vai ocorrer quando esse setInterval ocorrer. Então eu posso colocar aqui function e abrir aqui de novo a parênteses, fechar, e aqui a gente não passa nada, tá? Você dá um espaço aqui, abre chaves, fecha e dá um enter. E aqui dentro eu vou colocar o que vai acontecer quando o setInterval ocorrer. Aqui embaixo, ó, você pode vir aqui, colocar uma vírgula, e aqui a gente vai colocar o tempo, ou seja, por exemplo, 1 segundo, né? Eu vou botar aqui 1000 porque é em milissegundos, então 1000 aqui é 1 segundo. Vamos supor que eu quero colocar no console.log e vou colocar aqui apareceu, tá? Vou abrir aqui para vocês verem. Ó, vocês podem ver que ele está colocando apareceu a cada 1 segundo que passa aqui, tá? O Chrome ele está colocando tudo junto porque tá repetindo. Então o Chrome ele coloca tudo na mesma linha e bota o contador aqui. Mas você pode ver que tá ocorrendo, ó, 23, 24, 25. Então a cada 1 segundo ele bota aqui apareceu. Se eu diminuir aqui, ó, botar aqui 100 milissegundos, você pode ver que ele vai super rápido aqui a função, né? Ele vai colocando infinitamente. E aqui dentro eu posso colocar o que vai ocorrer. Por exemplo, eu quero colocar uma classe, né?
a cada 1 segundo, por exemplo. Então posso colocar aqui content, chamar aqui a variável, né? Ou seja, eu vou colocar uma classe aqui nesse elemento, né, que está selecionando. Content ponto class list. Essa daqui é uma propriedade para listar as classes, e a partir daqui você pode colocar um método. Então eu posso colocar aqui ponto add, ou seja, eu quero adicionar uma classe. Então, já que é um método, eu vou ter que ativar ele. Então vou abrir aqui parênteses e vou passar aqui dentro, né, abrir aspas, e passar aqui dentro a classe que eu quero que ele coloque no elemento. Então vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui a classe que eu quero, que vai ser shrink, tá? E depois a gente vai pegar essa classe aqui, vai lá para o CSS e vai fazer essa div encolher. Mas aqui vocês podem ver que a cada 1 segundo ele está adicionando essa classe aqui. Ó, você pode ver que ele já adicionou aqui a classe no elemento. Eu vou botar aqui em 2 segundos para vocês verem melhor. Vou botar 2 segundos e vou dar um refresh aqui, ó. De refresh, ele não está com a classe e agora ele colocou. Deu 2 segundos, ele colocou. Só que ele não está tirando. Ele está meio que colocando novamente, mas ele não está tirando, tá? Porque esse método aqui, esse add, ele só adiciona. Então eu posso trocar aqui esse método para toggle, que é um outro método. Ou seja, se não tiver a classe, ele vai colocar. Se tiver, ele vai tirar. Então aqui, ó, você pode ver que a cada 2 segundos ele coloca e tira a classe aqui. Então já está funcionando aqui perfeitamente para gente. Vou colocar aqui 5 segundos aqui para deixar aqui no padrão, e vamos lá para o CSS, tá? Porque aqui no momento não está acontecendo nada, porque ele só está colocando a classe e essa classe não está fazendo nada com o elemento. Então a gente pode vir aqui embaixo da div fixa, e aqui eu posso colocar div fixa que tiver a classe shrink. Então eu estou selecionando a div fixa quando ela tiver a classe shrink, tá? Dá para fazer isso. Você pega o id e coloca ponto e o nome da classe, que ele vai pegar o elemento, né? Vou te mostrar aqui, ó, o elemento aqui que vai ter a classe shrink. No caso, vai ser adicionado com o JavaScript. Então vou voltar aqui e aqui eu vou abrir aqui as chaves, né? E agora eu posso colocar o id dessa div como 50 pixels. Ele já vai diminuir aqui e vai ficar do tamanho exato aqui do botão, tá? E você pode ver que já está funcionando aqui, ó. Dá 5 segundos, ele volta normal. 5 segundos, ele encolhe. Então eu coloquei 50 pixels porque é o tamanho da imagem. Então vai ficar no tamanho exato aqui. Então eu vou colocar aqui embaixo, né? Vocês podem ver que essa transição aqui que ele está fazendo tá muito seca, tá seca, né? Então a gente pode colocar aqui uma transição. Então eu vou colocar aqui transition 0.5 segundos, 5s e all. Aí vocês podem ver que já está funcionando aqui, ó. Quando ele for encolher, ele vai, ó, ele deu aqui essa transição. Só que quando ele volta, ele não dá essa transição. O que você tem que fazer? Você pega aqui essa transição, copia e coloca aqui na div fixa, que vai ser quando não tiver a classe. E aí ele já vai voltar aqui, ó, com a transição. Então agora ele está indo, né? Ele está encolhendo e está voltando
com a transição. Qual é o problema ainda? Vocês podem ver que o spam ele ainda está aparecendo. Vamos resolver isso aqui agora. Então vocês podem fazer o seguinte: vocês vêm aqui mesmo na div fixa com o shrink e colocar aqui um overflow hidden. E aí vocês vão ver que quando ele encolher, ele já vai esconder aqui o spam. Só que ainda tem um erro aqui. Quando ele encolhe, você pode ver que o spam ele quebra. Vou tirar aqui o overflow para vocês verem. Você pode ver, ó, que ele quebra aqui, porque ele não tem, ele acompanha o tamanho aqui da div fixa. Então ele acaba quebrando. Para a gente resolver isso aqui, a gente pode vir aqui no spam, né, e colocar o min with if. Então posso colocar aqui min with if, ou seja, eu quero que ele tenha no mínimo. Aí eu vou colocar aqui 170 pixels. E aí vocês vão ver que já vai funcionar isso aqui, ó. Ó, já ficou reto aqui. Porque vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui um background red. E aí vocês vão ver aqui, ó, que o tamanho tá definido aqui. Se eu botar aqui, por exemplo, 200 pixels no min with if, ele vai aumentar muito mais. Então você tem que tomar cuidado, porque se você colocar o mouse aqui, ó, ele já vai aparecer aqui o link para você clicar. E como não vai ter nenhum background aqui, ele vai ficar invisível aqui e a pessoa vai vir aqui e vai clicar, né? Pode vir aqui e clicar sem querer. Você pode colocar aqui um background, ver até onde está indo, né? E colocar aqui o min with if ajustando, tá? Só que como eu já sei aqui o tamanho exato, eu vou deixar aqui 170, que é o tamanho aqui exato que vai ficar dentro aqui mesmo da div, tá? Você pode ver aqui que já está dentro aqui da div e não tá, e o link não tá vindo aqui para fora. Então posso tirar aqui o background. Agora, né, eu vou colocar aqui de volta o overflow e aí vocês vão ver aqui um erro também que vai acontecer. Ó, você pode ver que ele está tirando. E quando ele volta, você vai ver que o spam ele volta ao mesmo tempo, ó. Então ele acaba aparecendo mais rápido do que a div, né? E eu não quero isso. Quero que ele apareça depois que já tiver a div aqui toda completa, o tamanho dela. E eu quero também fazer isso daqui, ó. Eu quero fazer ele voltar, né? E também dar aqui uma transição no spam. Aqui, ó. Ele volta e depois aparece o spam. Então eu quero fazer isso daqui. E para isso eu tenho que colocar uma classe no spam toda vez que ele for aparecer aqui, que a div aparecer aqui na tela, tá? Um pouquinho depois. Para isso a gente vai voltar aqui no JavaScript e vai fazer aqui uma nova função, um outro set intervalo. Primeiro eu vou selecionar o spam, const spam igual a document.querySelector, abra aqui parênteses, abra aqui as aspas, e aqui eu vou passar a mesma coisa aqui do que eu passei, o atributo, e depois o spam. Isso daqui é seletor CSS, tá? Se você pegar aqui esse seletor aqui do data, copiar isso aqui, colocar no CSS, né? E selecionar assim, ele vai funcionar, tá? Então isso daqui nada mais é do que seletor CSS para selecionar o atributo data. Então eu posso simplesmente selecionar aqui o data e depois o spam, porque o spam está dentro aqui da div que está o data shrink. Você pode ver aqui, ó, console.log spam. Aqui, ó, você vai ver que vai aparecer ele aqui. Então já está selecionado aí o spam. E agora eu vou adicionar
uma classe, né, uma nova classe no spam em um determinado tempo, né? Eu vou adicionar e vou tirar, vou fazer a mesma coisa. Então eu posso pegar aqui essa função, posso copiar, colocar aqui embaixo, e aqui é só mudar aqui o content spam e mudar aqui a classe para aparecer. Então eu vou vir aqui, vou diminuir aqui o tempo, vou colocar 1 segundo para vocês verem. E aqui, ó, eu vou abrir aqui a parte onde está o spam. Tá aqui dentro. E aqui vocês podem ver, ó, que a cada 1 segundo ele adiciona e tira o spam, a classe, né, aparecer aqui no spam. E aqui eu posso deixar 5 segundos, né? Ou então esperar mais um pouco até essa função aqui de cima ocorrer, para depois ocorrer essa daqui. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, 6 segundos, ou então 5 segundos e 100 milissegundos. Na teoria vai funcionar, aqui na prática não vai funcionar. Mas antes a gente vai estilizar aqui essa classe aqui aparecer. Eu vou voltar aqui no meu CSS, vou vir aqui embaixo, vou pegar isso aqui, vou copiar, Ctrl C, botar aqui embaixo, Ctrl V, e aqui o spam com ponto aparecer, e abrir aqui as chaves. Bom, aqui eu vou querer o seguinte, eu vou querer uma transition 0.5 s all. E aí não vai funcionar ainda porque o spam ele está aparecendo aqui sem a classe. Então posso vir aqui no spam e simplesmente colocar aqui como opacidade opacity 0. Quando ele tiver a classe aparecer, opacidade 1. Então ele vai aparecer quando ele tiver a classe ponto aparecer. Só que aqui não vai funcionar ainda, porque ele vai tirar a classe quando tiver aberto aqui o shrink. Por quê? Se vocês forem olhar aqui no JavaScript, ele só adiciona o aparecer após 5 segundos, né? Então vou deixar aqui 5 segundos. E aí vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu ir aqui no spam. Ele só vai adicionar, eu vou dar um refresh aqui, e ele só vai adicionar a classe aqui quando estiver depois de 5 segundos. Então ele adiciona exatamente na hora que ele põe o shrink. Então eu não quero isso, eu quero que ele coloque antes e que ele tire quando o shrink estiver aqui. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, copiar essa parte aqui, ó, de adicionar classe, colocar aqui em cima, fora da função, e mudar aqui o método para add, que ele vai adicionar antes dessa função aqui. Então ele vai começar já com a classe aqui, ó. Vou dar refresh, ó, já tá aqui sem o shrink aqui em cima, e aí ele vai tirar a classe aqui embaixo depois de 5 segundos e vai colocar o shrink aqui. Ó, você pode ver que ele está alternando agora. Ele está colocando aparecer aqui embaixo, né? E está colocando e tá tirando o shrink. E quando ele tira o shrink, ele coloca de novo o aparecer. E aí depois ele fica dando esse toggle aqui da função do set intervalo. E agora, se você for olhar aqui, vou dar um refresh. Você pode ver, ó, que eu deixei 5 segundos aqui nos dois. E aí ele continua aparecendo aqui no mesmo momento, ele aparece na mesma hora, tá? Eu poderia vir aqui e colocar, por exemplo, 5.200 milissegundos, né? Que ele já vai demorar um pouco mais para poder colocar aqui o spam na tela. Então, se vocês forem ver aqui, ó, ele vai voltar e vai colocar já o spam aqui na tela, depois que a div aparece aqui. Mas aí na teoria daria certo, só que não vai dar certo, porque se a pessoa, por exemplo, entrar aqui no seu site, né,
A pessoa acabou de entrar no seu site. E aí ela vai ficar aqui um tempo, né? Vamos supor que ela não recarregue aqui a sua página. E aí esperem um pouco mais. E aí olha o que acontece. Vou só esperar aqui mais um pouco, ó. Você pode ver que ele vai abrir e ele vai demorar muito mais para colocar o spam aqui na div. E aí, ó, ele vai abrir novamente. Vai demorar mais. E aí ele vai meio que trocar aí o tempo, né? Então assim, só vai funcionar quando a pessoa entrar aqui no seu site. A pessoa recarregou aqui o site, né? Você pode ver, ó, que ele vai voltar aqui e já vai colocar, tá? Só que se a pessoa esperar mais aqui, já vai vir o delay aqui para aparecer o spam. Isso acontece por quê? Porque essa função aqui do set interval, ela é assíncrona. Então assim, essa função aqui de cima, ela não espera essa daqui de baixo terminar para ela começar de novo. Então quando deu 5 segundos aqui, e aqui embaixo ele foi para 5.200 milissegundos, esses 200 milissegundos ele já começou a ocorrer aqui em cima, ou seja, ele já começou do zero nessa função aqui de cima. Então quando essa função aqui tiver em 200 milissegundos, essa daqui vai estar zerada, porque ela vai ter chegado em 5.200 milissegundos. Uma função não espera a outra, então é por isso que acontece esse delay aqui para aparecer o spam. E aí continua acontecendo isso, né? Cada vez que ele começa um intervalo diferente, justamente porque o tempo dessa função aqui embaixo tá maior. Para funcionar perfeitamente, poderia colocar aqui igual, né? Porque aqui ele iria começar toda vez, os dois começariam o intervalo no mesmo tempo. E aí eu posso deixar assim, só que eu vou ter que usar um outro método aqui, que é o método setTimeout. Então é só colocar aqui, ó, setTimeout, abrir aqui a parênteses, e aqui é a mesma coisa. Posso colocar aqui, ó, function, abrir aqui a parênteses e aí abrir aqui as chaves. E eu vou colocar esse setInterval dentro aqui do setTimeout. E aqui no final, né, do setTimeout tem o tempo também. E aí eu vou colocar aqui 200 milissegundos, que são os 200 que estavam aqui no setInterval. Esse método aqui do setTimeout é diferente do setInterval. Ele executa apenas uma vez, ele não fica fazendo intervalo igual o setInterval. Só que pelo setInterval ele está aqui dentro do setTimeout, ele vai forçar o setTimeout ocorrer depois desse intervalo aqui. Então ele vai ficar 5 segundos, né? Ele vai dar os 5 segundos juntamente com o setInterval aqui em cima e vai forçar o setTimeout correr após 5 segundos. E aí o setTimeout ele tem 200 milissegundos. Então ele vai fazer esses 5 segundos, o setInterval, e vai chamar aqui o setTimeout. E depois desse tempo aqui, dos 200 milissegundos, ele vai fazer a classe lá aparecer, o spam aparecer. Se vocês verem aqui, ele não está mais ficando com delay. Então o setInterval agora ele tem o mesmo tempo que o de cima, né? Então ele não está, ele está executando exatamente no mesmo tempo, então não está ficando assíncrono. E ele está forçando o setTimeout, que tem 200 milissegundos, que vai ser o tempo aqui para essa div aqui abrir toda e aí depois aparecer aqui, ele adicionar lá a classe, né, aparecer no spam. E aí acabou aqui o delay e corrigiu o erro aqui. Com duas funções aqui
bem simples de JavaScript e um pouquinho de CSS. A gente conseguiu fazer aí um botão de WhatsApp bem legal. Então isso daqui tudo é o CSS até o nosso keyframe e aqui o nosso JavaScript. Só explicar aqui para vocês a questão do overflow hidden, tá? Ele meio que esconde tudo que está do lado de fora da div. Então ele está escondendo o spam quando ele encolhe. Então tá aqui o nosso botão funcionando perfeitamente. Posso clicar aqui e ir aqui pro meu número. E aí eu posso vir aqui, ó, ele abre aqui, posso clicar aqui ou posso clicar aqui diretamente na imagem. Até a próxima, valeu, foi!